Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Está começando mais um Teologia de Quinta. Eu quero palmas, palmas, palmas! É isso aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. E o meu versículo é: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20. E comigo ele, sempre ele, senhor Lucas Paiva. Palmas, plateia, isso! Tamo aí, mais um episódio, e hoje eu acho que é um tema até que dá um gancho, é uma consequência do último, viu? Mas a gente vai desenvolvendo e a gente deixa aí pra você já ir refletindo. Mas o meu versículo de hoje é Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É isso aí, meus jovens. Mais uma quinta-feira que nós estamos aqui com esse programa que, graças a Deus, tem dado muito certo. As pessoas estão chegando. Então, para você que tá chegando logo no começo, que tá pegando os episódios logo na entrada aí, que isso aqui é publicado, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok, em breve estaremos no Kawaii também. Então, Lucas, diga onde o pessoal nos acha por aí. @Teologia de Quinta, em todo lugar. Se você pesquisar lá no YouTube também, Teologia de Quinta, você acha. No Instagram, acho que no TikTok é a mesma coisa, né? TikTok também. Teologia de Quinta. É isso aí. É bem fácil. Como eu falei, ninguém quer se chamar Teologia de Quinta, mas tem um motivo pra gente chamar @Teologia de Quinta, né? Não é porque a teologia é ruim, né? Há críticas, né? Pode ser que hajam. É porque não existe a teologia perfeita, né? A teologia perfeita Exatamente. É só aquela que o papai faz. A nossa vai ter sempre erro mesmo. Mas toda quinta-feira sai episódio novo pra você, então fica ligado, segue nas redes sociais, espaciais, interplanetárias, pra você ficar ciente de quando for publicado um novo episódio. Importante também, né, Lucas? Você se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações para que você seja ativado. O YouTube, ele tem por costume não divulgar, né? Não avisar que o episódio foi postado. Então vai lá, se inscreva, ativa a notificação, dá joinha, comenta, para ele entender que realmente você quer receber quando cair um vídeo de corte, quando cair qualquer outro vídeo de conteúdo, que em breve, quem sabe, a gente começa a fazer também. Por enquanto, o nosso objetivo é o podcast, e a gente vai compartilhar isso no Instagram também, vai entrar os cortes ali que a gente faz aqui, no TikTok, enfim, para você poder consumir esse conteúdo aonde você quiser. E lembrando sempre que o episódio na íntegra você assiste no YouTube e ouve também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Amazon. Eu ainda tô brigando com a Amazon para colocar a gente lá, ainda não consegui, mas em breve aí, Amazon. Hoje aparecemos no Apple Podcast. Cadê a plateia? Cadê a plateia? Só. Palmas! Porque se estamos na Apple, nós existimos, que nem diz os podcasts antigos, os mais antigos, diz que se você não tá na Apple, o seu podcast não existe, né? Agora, se você não está no Spotify, acho que o seu podcast não existe, né, Lucas? O Spotify, às vezes tentar no Spotify não tá mais em nenhum lugar, né? Já viu isso? Exato. E também estamos no YouTube Music. Chegamos no YouTube Music também. Palmas, plateia. Isso, palmas. Chegamos no YouTube Music para você poder ouvir também. Você que gosta muito do YouTube e ouve músicas por lá, você pode também ouvir os nossos podcasts. Já estamos no YouTube Music. E para falar do tema de hoje, vamos dar uma introdução, né? Uma base sobre o que vamos falar hoje nesse tema, que é os desigrejados, meu jovem. Esse termo, ele é utilizado para descrever pessoas que se identificam como cristãs, mas que não frequentam mais igrejas institucionais ou não fazem parte das congregações formais, essas igrejas que a gente já conhece. Esse movimento é relevante no Brasil e em outros países representa uma mudança na forma como muitos indivíduos se relacionam com a fé cristã. É sobre isso que nós vamos falar hoje, um tema que particularmente eu posso falar com uma certa propriedade, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse programa. Lembrando, né, Lucas, que a gente não tem toda a verdade, nós não estamos aqui para ditar regras, né? Então a sua opinião, a sua participação, você que assiste, você que ouve, ela é muito importante. Então fique à vontade para comentar nos comentários do Spotify, principalmente nas nossas redes sociais e também no YouTube, né, meu jovem? O que você pode começar falando sobre desigrejados na sua visão, no que você entende sobre esse termo? Cara, né? A primeira vez que eu tive contato com esse grupo de desigrejados foi quando eu fui fazer uma mudança da primeira igreja que eu frequentei,
que ela tinha um contexto tanto problemático, né? E eu diria que até uma seita, né? Então, fiquei lá até meus 14 anos de idade, né? Criança. Quando eu me converti, realmente, eu quis entender mais sobre o cristianismo e vi que ali era uma seita, né? Infelizmente. E eu comecei a consumir teologia na internet para querer, né? A gente não sabe onde procurar. E eu digo assim, né? Até para muitos amigos que estavam lá e saíram, né? Na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. É verdade. Você vai ver e vai te prejudicar, né? E aí entra essa área da internet que é encabeçada por alguns nomes aí dos desigrejados, eu posso dizer assim. Mas, basicamente, quando eu tive esse primeiro contato, o desigrejado, ele era alguém frustrado com a teologia da igreja. Era um cara que queria teologia e não encontrava uma boa teologia na igreja. E aí ele era frustrado com essa questão de teologia da prosperidade, teologia do medo que as igrejas colocavam, né? Essa coerção pela contribuição, né? Então foi aí que eu conheci os desigrejados. Mas eu já posso dizer que esse grupo, ele mudou muito dos últimos tempos para cá. Não é mais somente a teologia, mas tem muitas outras influências. Que tipo de influência você acha que hoje interfere, você observa assim, para que uma pessoa se torne desigrejado? Cara, hoje eu creio que a partir da pandemia ali houve uma viradinha de chave, assim, que muitas igrejas se viram numa posição de a gente precisa se contextualizar. E eles perderam um pouco a mão nessa contextualização, no sentido de ver a igreja esvaziando por causa da pandemia e entra em parafuso. O que a gente vai fazer? E aí acaba trazendo para dentro da igreja algumas abordagens que não são muito boas, né, para voluntariado, e aí acaba culminando no abuso religioso, né? Por exemplo, eu já vi igrejas que tomaram na pandemia, vamos fazer do zero agora, tudo que a gente fez vamos fazer do zero, começar de novo, tal. Viram na pandemia uma oportunidade disso, né? E aí, como cultura organizacional, eles implantaram baseado no livro Liderança Corajosa, do Bill Hybels. E o livro até dizem que é bom, ele tem alguns parâmetros de liderança, só que os resultados dessa aplicação, fica até uma crítica minha, né? Os resultados dessa aplicação, elas são um pouco desastrosas, né? Por exemplo, o Bill Hybels é um cara, ele era pastor da igreja de Willow Creek, lá nos Estados Unidos, e ele hoje tá passando por várias acusações de abuso sexual, abuso de autoridade, nossa, diversas coisas. Complicado. E aí as pessoas, isso em 2018 ele foi acusado, e as pessoas implantavam essa cultura em 2020, né? Nossa. Tipo assim, você não tá vendo o que você tá fazendo? E aí quando eu imagino assim, quando as pessoas vivem essa cultura implantada, de um voluntariado impositivo, de que você vai ter que deixar sua família para servir na igreja, algo pesado, as pessoas começam a entrar em parafuso por causa do abuso religioso. Então esse é um ponto. O abuso religioso, hoje não só mais a teologia, mas o abuso religioso, que vem de uma teologia ruim também, mas o abuso religioso, ele tem promovido o desigrejamento de pessoas. O Vitor Fontana fala uma frase muito legal, que tem muito... Legal assim, né? Triste, mas é que a sintetização do pensamento é muito boa. Tem muita igreja que é uma máquina de moer gente, né? Então não é saudável. E outra questão, né? Eu acho que veio patrocinando aí o desigrejamento de muitas pessoas. Um gancho do último episódio é a política partidária também, na igreja, né? Você não vota no fulano, então você não é meu irmão. O cara tá 30 anos na igreja lá, botando lá, ó, servo fiel. E aí, de repente, porque ele não vota em A ou B, agora o cara não é mais digno. Digno ninguém era já, né? Aí usam até aqueles versículos. Se eles não estão mais hoje com a gente, é porque eles nunca estiveram. Nossa, mas às vezes é o cara que é cristão, de fato, né? É o texto fora do contexto, né? Você pega um texto pra justificar uma ideia tua, uma ideia, enfim, para justificar o teu pensamento ali. Infelizmente isso acontece para tudo, né? Para justificar o abuso da arrecadação financeira, como você falou, a pressão psicológica para você servir a igreja, né? Você se colocar na função de servo e você ser, na verdade, um escravo da igreja e não um servo de verdade. Você passa a não servir por amor, mas sim por obrigação, né? O teu objetivo não é o que Deus está pensando de você, mas o que o teu líder ministerial ali, ou a pessoa que tá intitulada como pastor para você, o que ela vai pensar de você, o que o teu líder de ministério ele vai pensar de você, enfim. São abusos, são talvez interpretações erradas
né, que leva as pessoas a terem tais comportamentos. E eu posso dizer que, por experiência própria, passa muito por essa questão que você falou, né, o deslocamento, por exemplo, a forma de você não concordar com a administração de uma determinada igreja, talvez uma visão abusiva sobre o evangelho, a questão de você impor as coisas, talvez não concordar com a teologia que é aplicada ali, enfim. Muitas dessas questões é o que a gente ouve falar das pessoas que estavam fora da igreja, né? E aí, já trazendo um pouco da minha fala, do meu lugar de fala, de como desigrejado que eu fui por quase 3 anos nessa caminhada, teve um pouco disso tudo. E aí, me colocando no lugar do próprio desigrejado, que uma vez eu estive, cara, isso passa por muitas coisas. Passa por ferimento, passa por não concordar, por lembrar que a igreja é liderada por pessoas, são pessoas que estão ali, pessoas como eu, sujeitos a falhas e erros, e que são tão carentes da misericórdia de Deus como eu sou. Eu acho um grande erro nosso, da humanidade, que se coloca como igreja de Cristo, é achar que só nós que cometemos pecados e talvez só os nossos pecados são passivos de misericórdia e são passivos de erro. E muitas vezes você enxergar o erro no próximo te leva exatamente a você tirar a tua fé, ou talvez ter aquela visão, que as pessoas têm essa visão de quem é líder religioso, que o cara não erra, que o cara, né, tem a suprema revelação galáctica dos nem pisa poderes, no chão. nem pisa no chão, entendeu? O cara é um santo, o cara não peca, entendeu? E não é bem assim, né? Acho que a primeira reflexão que a gente pode trazer para esse assunto é lembrar que pessoas continuam sendo pessoas humanas, como eu sou, como você é, como qualquer outra pessoa é passiva a erro. Mas a questão não é como... Eu não posso de forma alguma deixar com que o meu líder espiritual seja uma referência a tal ponto que eu, de certa forma, eu faça dele como uma espécie de Deus, né? Um semideus ali, para que quando eu enxergar um erro dessa pessoa, isso não tire a minha fé de Cristo. Sim. E sim, pelo contrário. Lembrar que ele é um irmão como eu sou, carente de orações principalmente, e não das minhas críticas, né? Já fica essa observação aí. E é uma coisa que, assim, né, a igreja ela perde muito por não tentar investigar a raiz do pecado. Claro que a raiz do pecado, a raiz última, está lá no Éden, né? Sim. Mas a gente trazendo para o nosso contexto, para cada um, por que uma pessoa é desigrejada? É muito fácil a gente ir lá na internet falar mal da pessoa, você tá errado e tal. Eu não concordo com o desigrejado, mas ele tem um motivo. Eu enxergo nele um motivo. Eu, por exemplo, eu entendo que o cara se frustrou, a desesperança, às vezes ele vem de uma tentativa de mudar de igreja, acha que vai começar tudo de novo e vai começar bem, depois de uma série de abusos, e aí acontece de novo e pior. Tenho amigos assim. E aí o cara, ele tá desesperançoso, pra ele a igreja morreu, né, a instituição, né? E aí eu consigo entender ele mesmo não concordando, mas a minha afirmação pra esses é sempre que vai existir uma igreja saudável. Basta ele procurar, basta ele tentar entender, primeiro entender o que é uma igreja saudável, pra depois ir atrás dela, né? Agora eu sei o que é, então eu vou procurá-la. Né? Então eu entendo totalmente, mas a gente precisa entender a raiz do pecado para poder tratá-lo da forma que ele precisa ser tratado. Né? Se você for um desigrejado, por que você é um desigrejado? Porque a igreja não era fiel às escrituras. Você fez certo de sair dessa igreja. Mas eu te pergunto, você é fiel às escrituras? Exatamente. Porque a igreja começa em nós, né, Lucas? Isso eu acho que fica até já aqui a sugestão para o nosso próximo programa. A gente tem uma sequência, você que acompanhou o primeiro episódio sabe que nós temos uma sequência de programas já pré-determinadas pra gente falar aqui pra você que tá escutando, pra você que tá assistindo. Mas eu acho que até cabe, Lucas, aqui abrir ali naquele nosso tema ali, acho que a gente não colocou, mas na sequência desse a gente trazer no próximo episódio então o que é uma igreja, o que é ser uma igreja, não uma igreja saudável em si como instituição, mas o que é ser a igreja, porque eu acho que vai completar muito o que é isso que a gente está falando aqui sobre a questão do desigrejado, por que surgiu, quais são as dificuldades que o desigrejado tem em estar numa igreja, lembrando que não tem como a gente fugir de falar da igreja instituição, igreja instituição, que tem uma placa, que tem um CNPJ, que não tem como a gente não deixar de falar disso, mas é importante também a gente falar como ser igreja. E quando você está desigrejado, ao meu ver, não necessariamente você deixou de ser igreja. Mas tem um ponto importante, que é a questão da comunhão, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Então a gente entende que as pessoas que estão desigrejadas nesse momento, passando aí por essa fase,
É um descontentamento com a administração financeira, que nem você falou, escândalos, corrupção, que sabe que tem bastante, tanto em igrejas grandes quanto em igreja pequena, rejeição a doutrinas consideradas rígidas ou a uma hierarquia eclesiástica centralizada, né? Aquela hierarquia que ela é o semideus, que a gente já falou aqui, né? Alguns cargos que surgiram recentemente, né? Questão de 20 anos não tinham tantos cargos de liderança espiritual, e hoje nós temos até quase semideus, né? Esse ponto que você falou da hierarquia eclesiástica centralizada é um ponto muito interessante, porque as pessoas se colocam numa posição lá, não são passíveis de crítica. Uma igreja que é saudável e bíblica, ela tem uma hierarquia eclesiástica descentralizada, né? Ela tem o poder dela é descentralizado, ela tem os diáconos, ela tem o pastor, ela tem uma diretoria que vai ali conseguir fazer freios e contrapesos para que tanto o poder não esteja na mão de uma pessoa que é um ser humano caído, passível de falhas. É muito importante essa questão da eclesiologia descentralizada. Isso é importante. O problema é que às vezes a gente vê essa organização como se fosse uma junção que não necessariamente é passivas de erro, né? Isso é um grande problema. Lembrando de novo, que a gente já falou aqui algumas vezes, são pessoas fazendo gestão de outras pessoas numa organização. Não deixa de ser isso nesse quesito que a gente está falando, né? O que gera essa hierarquia eclesiástica centralizada aí. Uma outra questão também é a questão da busca por espiritualidade pessoal, a valorização de uma relação com Deus sem intermédios. E o segundo ponto que eu queria que a gente conversasse é a crença de que o relacionamento com Deus não depende da frequência a cultos. Pensando nesse lance de espiritualidade, Lucas, como é que você vê essa parte sobre a espiritualidade dela com Deus? Porque aqui eu entendo que a gente cai para um ponto bastante de relacionamento pessoal, parte de um relacionamento pessoal. O lance de eu ser igreja, ele começa de uma posição pessoal minha. Uma pessoa que consegue, que tem uma doutrina de fazer o seu devocional pela manhã, de ter o seu período de oração durante o dia, né, de ter o seu momento de adoração a Deus, não necessariamente cantarolando no banheiro ou qualquer coisa que tá oh, Jesus, levanta minha mão, né, aquela forma que a gente consegue, fala de louvor, você automaticamente pensa em música, e louvor não necessariamente é a música, né? Então a pessoa que começa tendo uma vida de prática, que deveria ser de todo cristão também, isso é importante dizer, mas a pessoa que consegue ter esse tipo de relacionamento com Deus, mas está fora de uma igreja, fora de uma membresia de uma igreja, você acha que ela tem algum tipo de dificuldade? Esse tipo de intimidade com Deus atrapalha ou não o fato dela não estar numa igreja? Como é que você vê esse tipo de devoção, talvez, a Deus? Como a gente falou, essa pessoa é um cristão, como qualquer outro, e assim, realmente, a questão de a valorização de uma relação direta com Deus sem intermediários, até o cristão, membro de igreja, deveria ter, né? Porque Cristo é o único intermediário entre Deus e o homem. O seu pastor não é seu intermediário entre Deus. O seu pai, sua mãe, o presbítero, ninguém é seu intermediário entre Deus e você. Né? Então, o único intermediário entre Deus e nós é Jesus. Então, nós temos que ter esse relacionamento pessoal com Ele. O que acontece é que, às vezes, muitas pessoas na igreja colocam Jesus, um pastor ou alguém ali, um professor da IBD, alguém da intercessão, como uma muleta. Ó, você vai falar com Deus pra mim e aí a gente se vira aí, né? Mas, na verdade, é você que tem que ter esse relacionamento pessoal. Vem pela minha fé, varão. Vem pela minha fé. É tipo isso, né? Você está sobre minha cobertura espiritual. Não, isso não existe. Há um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus, né? E então a pessoa que tem essa busca pessoal com Deus e acredita que pode estar fora da igreja, ele não entendeu o verdadeiro significado da comunhão cristã, que é essa edificação mútua, né? É o edifício de pedras vivas, né? E um ali se encaixando no outro, até com algumas pontadas, né? Mas é essa mutualidade de eu saber um pouco mais do que o meu irmão e ele aprender de mim e eu aprender com o meu irmão. Pessoas com fé simples, pessoas com uma teologia robusta, mas que ali eu acho muito interessante essa analogia. Diante da mesa todos têm a mesma altura, né? Verdade. Na igreja tem todo tipo de gente, isso é lindo, a diversidade da igreja, no sentido que eu tenho relacionamento com pessoas
que fora da igreja eu não teria, né? Por exemplo, eu tenho amigos que são casados de longa data, que têm 2 filhas gêmeas, por exemplo. Uhum. Quando que eu ia conhecer alguém dessa forma tão específica que não fosse na igreja e eu ia ter um relacionamento com eles? São vidas totalmente diferentes, mas Cristo nos une de uma forma, cara, que é lindo. Pessoas idosas, eu posso conversar com pessoas idosas e assim, num ambiente ali prazeroso, né? Jovens também, mas enfim, é a diversidade da igreja, né? Até o Mark Dever, ele vai falar sobre isso, que muitas igrejas acabam criando grupos de interesse. Esse aqui é o nosso culto para os jovens, os homens, isso é legal, mas acaba minando muito grupos de interesse. Aí começa empresário, aí depois grupo de interesse para dentistas, sabe? E aí você perde a diversidade. Você acaba nichando, voltando a nichar tudo novamente, né? Fica nichado. E a igreja, essa é a coisa linda da igreja, que ela abarca todos os povos, todos os homens, todas as classes sociais, o rico, o pobre, o branco, o negro, e todos ali estão juntos na comunhão, porque Cristo é maior do que o que nos separa. Né? Exato. Todos os nossos, essas coisas que nos separam. Então, o desigrejado, por N motivos, eu entendo, eu tenho empatia por ele, eu entendo que ele pode ter sido desigrejado por vários motivos. Sim. Mas ele precisa entender que essa diversidade da igreja, essa beleza, né? E numa igreja saudável, isso é prazeroso, você desfrutar dessa comunhão. Então ele pode sim e deve, na verdade não só o desigrejado, mas todo cristão deve valorizar uma relação direta com Deus sem intermediários. Na verdade é o que Deus quer. É o que ele quer, exatamente. Eu acho que assim, um dos problemas, e aqui eu quero que o pessoal que nos escuta e que nos assiste entenda esse problema que eu quero trazer aqui, é que isso acaba sendo um problema, Lucas, às vezes até nosso mesmo, de entender ou de certa forma se fazer entendido que para você buscar a Deus, em primeiro lugar, a gente só busca a Deus na igreja que a gente está. E é o que você falou, a questão do relacionamento com Deus deve começar na nossa própria casa, no seu particular com Deus. Então, a questão de colocar a igreja, de colocar o pastor para orar, ou outro irmão de oração para orar no seu lugar e você não exercitar a tua relação com Deus, e já começa por aí esse lance de você, na verdade não é nem questão de ser ou não ser desigrejado, é questão de você não ter comunhão com Deus que você diz que serve. Então é importante para nós que se dizemos que servimos a Deus, primeiro ter um hábito, o costume de ler a Bíblia todos os dias, de você meditar na palavra, ainda que seja um pouquinho por dia, né? Às vezes a gente dá atenção para tantas coisas e para ler a Bíblia, para ouvir uma ministração, para você poder, né, ter alguns minutos ali para poder se conectar com Deus, né? Ou tentar ouvir Deus de alguma forma, porque às vezes a gente se distrai com tanta coisa que a gente ouve todo mundo, né? Menos Deus. E aí você acaba afastando a sua comunhão com Deus e automaticamente perdendo o desejo de estar com pessoas que compartilham da mesma fé. Quando você vê esse tipo de coisa, é igual eu penso assim, que o estar dentro de uma igreja, institucionalmente falando, é igual você ir no estádio de jogo de futebol. E por que eu faço essa analogia? Você é torcedor de um certo time? Qual lugar mais legal pra você estar com pessoas que torcem pelo mesmo time que você? Estádio. Exatamente. E aonde o crente precisa estar para estar em comunhão com pessoas que compartilham ali da mesma fé? Igreja. Na igreja. Você consegue ter, eu falo por experiência própria, o tempo que eu fiquei quase 3 anos sem estar numa igreja firmado como membro ou me identificar como membro, faz pouco tempo. Agora que eu tô nesse processo de estar fazendo parte de uma igreja novamente. Então eu posso dizer isso até de forma muito recente. É simples, isso de certa forma me fortaleceu bastante a ter essa comunhão com Deus, que quando eu estava na igreja, teoricamente eu não tinha. Por quê? Não, domingo eu vou na igreja. Aí eu lembrava que eu tinha que orar, eu tinha que louvar, eu lembrava de tudo que eu tinha feito, tal, de pedir perdão pelos pecados, enfim. Eu vivi uma religiosidade e não uma vida de comunhão com Deus. Então se a gente pode deixar já uma sugestão para você, um conselho no melhor dos bons sentidos aqui, é que você, antes de qualquer coisa, comece a ter uma vida de devoção a Deus de verdade. Porque às vezes você pode ser entre aspas, desigrejado, ou como a gente usava o termo antes, desviado, estando dentro da própria igreja. Porque o cara que tá na igreja, que não tem prazer de orar, que não lê a Bíblia, que não busca ter uma vida de comunhão com Deus, para começar, você já tá
sendo um tal de sepulcro caiado, tá sendo um falciane. Eu posso explorar essa questão aí, né, da valorização de uma relação direta com Deus sem intermediários. Se você acredita que você está na igreja e precisa de um intermediário entre você e Deus, talvez você já é um desigrejado dentro da igreja. Você tá indo lá para consumir a oração de alguém, o louvor lá do grupo de louvor. Você tá indo para consumir o que alguém está te oferecendo. Então você não conhece a Deus de verdade, porque você precisa desse relacionamento pessoal de fato. Isso é um ponto principal da nossa comunhão com Deus. Então, quando a gente fala que a crença de que o relacionamento com Deus não depende da frequência dos cultos, exato, ela não depende da frequência dos cultos. Mas você estar em comunhão com os irmãos vai te fortalecer cada vez mais. Porque como você falou, Lucas, pensa, de repente você não tá, já aconteceu isso comigo várias vezes, deve ter acontecido com você também, com quem nos ouve, com quem nos assiste. Quantas vezes você já foi numa igreja e num culto lá que você tava desligadaço de tudo? Você foi porque você tá naquela rotina de crente, de ir pra igreja todo domingo 18 horas, você vai pro culto, você canta, levanta a mão, sabe o louvor de cor, sabe que roupa que o irmão vai estar, sabe o que ele vai falar, já sabe dos gaguejos, dos vícios de linguagem que o pastor tem e já tem até piadinha pronta do culto. De repente você ouve um testemunho ou você conversa com alguém ali que aquilo ali fez a diferença, foi o que avivou a sua fé, foi que te deu uma palavra para uma semana que você estava esperando. E quando isso ia acontecer, se você estivesse na sua casa sem estar em comunhão? Pois é. Até às vezes é uma coisa que pega acho que a gente até devia falar sobre isso mais pra frente, sobre a tecnologia, né? Exato. Mas importante. A gente fala assim, não, vou assistir o culto de casa. Meu Deus do céu, cara. Isso não funciona. Mas é uma coisa que assim, na igreja que você vai ter um ambiente de discipulado. E é o Paulo Borges Jr. que fala isso, que o culto muitas vezes é uma desculpa pro encontro. Para que nós possamos nos encontrar como igreja, testemunhar a nossa vida com Cristo e encorajar uns aos outros. E aí quando a frequência do culto, nós podemos dizer com cuidado que ela não prejudica seu relacionamento com Deus, mas é muito importante, porque é ali que você vai ser encorajado na sua fé. O Augusto Nicodemos fala uma coisa muito interessante, né? Conforme você vai buscando a Deus em oração, na leitura da palavra, na igreja, na comunhão, as coisas de Deus, elas se tornam mais palpáveis ao seu redor. As verdades bíblicas, as verdades que são geradas nessa comunhão, elas são mais palpáveis. Você começa a pensar de uma forma mais alinhada com a Bíblia, né? Então faz toda a diferença essa questão. É claro, se você faltar no culto para ir pro aniversário do seu pai, não tem problema algum. Exato. Talvez até esse alguns motivos que alguns serão desigrejados. Por que você faltou? Eu fui no aniversário do meu pai. Né? Então o seu pai é mais importante que Deus? Eita, né? Então, nesse sentido, não. A sua frequência no culto, ela não define seu relacionamento com Deus. Mas a sua frequência no culto, sua rotina espiritual, sua disciplina espiritual, ela vai sim te tornar um cristão maduro. Bom, mano, isso dá gancho pra gente poder falar, de certa forma, dessas experiências negativas sobre casos de abuso de poder, né? Discriminação ou exclusão. Por exemplo, quando a gente fala sobre a pessoa que diz assim, mas você não foi na igreja porque você foi no aniversário do seu pai ou de algum amigo conhecido tal, numa forma de imposição, né? Isso como se você não estivesse na igreja, você não tá em comunhão com outras pessoas, você também não tá servindo a Deus. Isso acontece com muita frequência, pelo menos nas conversas que a gente tem, que a gente ouve por aí, é que isso acontece muito nessas igrejas neopentecostais que tem um certo tipo de manipulação, de estar na igreja constantemente, que se você não tá, você tá fora da visão, enfim. Isso acontece muito, né, cara? E isso pode ser realmente motivo com que as pessoas acabam saindo dessa comunhão da igreja, né? Como é que você vê essa parte também, inclusive a sensação de julgamento por parte da comunidade? Porque aí você acaba sendo exposto de uma certa forma que todos os irmãos ao seu lado te condenam. Pô, o cara não veio pra igreja porque foi no aniversário de fulano. E às vezes só faltou um domingo, né, cara? E aí fica difícil, né? É algo assim, né? O que é poder e o que é abuso de poder. Exato. Poder é o que todo ser humano tem. Eu até falei no episódio anterior sobre aquele livro da Diane Langberg, A Redenção do Poder. Poder todo ser humano tem. Ele é dotado da imagem e semelhança de Deus para dominar, né? Todas as coisas, né? Não pessoas, importante. E o abuso de poder é quando a gente exerce de forma errada esse poder, sem a referência de Cristo. E aí quando a gente faz uma imposição sobre alguma pessoa, por que você não veio pro culto? Tá no aniversário do meu pai, como eu falei, né?
Ué, mas seu pai é maior que Deus pra você, então? Então isso começa já é um abuso de poder. um tipo de chantagem ali, né? E assim, N questões. No final das contas, as pessoas que servem à igreja, elas amam estar na igreja. Só que quando começa essa imposição, esse abuso, a coisa começa a se tornar maçante e aí é quase que começo de uma produção de um desigrejado ali, né? Mas eu digo que, assim, isso com certeza vai acontecer muito mais nas igrejas neopentecostais, porque elas são assim, elas sempre têm um líder supremo que cortou vínculos com todos os outros, esse cara não vai ter críticas a esse cara, então é mais fácil você encontrar porque o próprio perfil de um abusador vai de encontro a esse sistema sem prestação de contas, né? Mas não é exclusivo das neopentecostais, pode acontecer em qualquer igreja, né? Da mais tradicional possível até a neopentecostal. Então, isso pode acontecer. Então, a gente está suscetível a lidar com isso. Como vai ser tratado é a diferença. E aí que entra a questão, né? Se você é um membro de uma igreja que tem essas questões e você não tem como tratar isso, a única coisa que você tem que fazer é sair de lá e procurar outra. Exato. O problema é que às vezes a gente para no sair de lá, porque realmente existe um trauma que tem que ser tratado, você tem que reavaliar tudo o que aconteceu para você ser curado, e às vezes você não tá pronto mesmo. Mas esse não estar pronto pode levar 1, 2, 3 anos e não tem problema, é o seu tempo. Sim. Mas procure ser pastoreado, procure uma comunidade saudável nesse meio tempo. Não se acomode na situação, a igreja me feriu, eu não quero mais saber. A gente tem lá na igreja, a nossa camiseta da igreja tá escrito: a igreja está viva. Para muitos membros tem muitos significados, mas para mim especificamente, eu acredito para alguns que têm chegado, é que muitas vezes quando a gente foi deixar a nossa igreja anterior, a gente pensou assim, poxa, eu já tentei tanto, eu acho que a igreja morreu. E eu acho que eu não vou mais ter... Minha mãe falava pra mim especificamente: ô Lucas, se você procurar uma igreja que você tá falando aí, você vai ter que abrir uma. E aí é um grande problema, porque muitas vezes esse lance de querer abrir igreja pra poder... Você não tá abrindo uma igreja pra poder adorar Deus, você tá criando um Deus pra você servir na sua igreja, né? Exatamente. Porque, se a gente a gente pode até cair pra esse lado num próximo episódio, porque isso dá pano pra manga. Porque não é o fato de você abrir uma igreja, né? Porque, beleza, se fosse assim, então ia ter uma igreja em cada casa. E tem, né? Teoricamente, a galera tem abrido muita igreja aí. Deveria ter uma igreja em casa como meio comum de adoração a Deus, porque a tua família é uma igreja, né? Sim. Mas não no sentido institucional. Não concordo com... Exatamente. Primeiro, você não tá concordando com quem? Com o homem ou com Deus? Tem um monte de coisas que a gente pode tirar dessas caixas assim, porque é muito complicado. Mas para você que tá escutando, para você que tá assistindo esse programa, se a gente pode te falar alguma coisa com relação a isso, de fato, se você está num lugar que te coloca essa pressão de estar ali, porque você tem que estar, porque se você não estiver, Deus não vai te abençoar, se você não entregar os seus bens financeiros ali, Deus não vai te prosperar, sai dessa igreja, porque Deus não é assim. Procura uma igreja que seja mais saudável teologicamente falando, que vá cuidar de você, que vai te direcionar realmente à luz da palavra. Esse tipo de igreja não é o evangelho que Jesus Cristo nos ensina, então... Pois é. E, cara, a questão de julgamentos, né, de outras pessoas, não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre você. Exato. Né? Então, porque vou perder amigos. Cara, se eles fossem seus amigos, eles iam procurar te compreender. Exato. Né? Tentar entender, tentar te pastorear, o que tá acontecendo. Normalmente, nesses contextos, você fala, vou sair, seus amigos até te bloqueiam no WhatsApp. Essa é a verdade. Então, familiar, não importa. O que importa é o que Deus pensa de você. Exato. Se você está sendo fiel e zeloso com a palavra, né? Então, existe muito julgamento. E vai haver. Mas você tem que passar por isso, inevitavelmente. É isso. Então, já sabe, se você estiver passando por isso, nesse momento, começa a procurar um outro lugar para você. Um problema aí, pra gente poder encerrar esse tópico, é que, assim, muitas vezes a pessoa que se converte, que nasce numa igreja com esse tipo de comportamento, ela já tá com a cabeça dela ali fechada. Na cabeça dela, ela entende, por exemplo, que se ela não pode ir para outra igreja porque as outras igrejas não são levantadas por Deus. É só aquela igreja que salva, só aquela igreja que Jesus liberta. Eu fico imaginando o que aconteceu com os crentes de milhões de anos atrás que não tinha essa igreja ainda, né? Como é que faz, né? É difícil. Tá todo mundo no inferno. Como é que pode, né? Enfim. Então, se esse é o seu caso, procura uma outra igreja no seu bairro. Com certeza tem alguém ali realmente compromissado com o evangelho, que não manipula a Bíblia ao seu favor,
em prol do benefício próprio. Fica essa sugestão de quem passou por isso, tá? Eu passei por isso, então procure uma igreja que realmente seja o mais saudável possível, né? Que pregue a palavra ali, que se preocupe com a palavra, com a santidade, com o respeito, principalmente às divergências. Isso são alguns pontos importantes, que valorize a família. Eu posso te falar, Thiago? Sim. É uma coisa que eu levo em conta nessa transição. Igreja saudável começa com você. Ou você saindo da igreja que você está, ou mudando alguma coisa. Se você não consegue mudar algo, e assim, são conversas francas e difíceis que vão te levar para algum lugar. Tentando com a pessoa-chave, conversando com ela as suas discordâncias, como adultos, né? Às vezes a gente infantiliza demais as nossas relações dentro da igreja, fica aquela coisa, disse que me disse. Cara, marca uma reunião, senta, olha, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Se você vê que realmente aquilo não é bíblico e não tem motivação para a mudança, ninguém quer mudar, realmente é isso lá. Então, realmente, igreja saudável começa comigo, ou tentando mudar algo para que seja mais bíblica, não é mudar algo para seu próprio ego, mas para que seja mais bíblica, ou mudando de igreja, indo para uma igreja saudável, e agora sim você podendo fazer parte e contribuir como igreja saudável, né? É isso, meu jovem. Isso aqui são só alguns toques, alguns conselhos, algumas sugestões de caminho para você que você que tá passando por esse momento aí, você possa mudar, né? Converter o seu caminho aí e procurar uma igreja que realmente seja saudável, como a gente já falou aqui algumas vezes. E você que tá escutando, você que tá assistindo aí, tem alguma coisa para acrescentar? Comenta no YouTube, comenta nas nossas redes sociais, comenta no Spotify, onde você estiver escutando esse tipo, se puder comentar, ou então vai lá no nosso Instagram mesmo, comenta lá, que vai ser muito, muito legal saber o que você pensa e qual a sugestão, né? Qual o conselho, de certa forma, para as pessoas que estão fora da igreja. Lembrando que nunca é porque a pessoa tem má intenção, nunca é isso, né? A pessoa, pelo contrário, ela está ferida por alguma razão, pelo menos essa é a maioria dos relatos que a gente ouve, e a gente precisa cuidar e orar dos nossos irmãos, né? Inclusive até eu vi recentemente um podcast pra gente poder conversar sobre esse assunto, de pessoas desigrejadas que não pertencem a nenhuma instituição, mas que procuram se reunir com outras pessoas que também estão fora da igreja e fazem os cultos no lares ali. Só não existe aquela denominação específica. Eu sou da igreja fulano de tal, sou da igreja, né? Enfim, você agindo dessa forma, você já está sendo igreja. Você só não está fazendo parte de uma instituição. Então, na verdade, essa é a verdadeira igreja, né? Você estar em comunhão com seus irmãos. Isso é importante. Mas eu diria que esse cara, ele é um igrejado. Sim, ele é um igrejado. A minha preocupação, e aí a gente fecha talvez essa caixinha aqui, as pessoas que estão em comunhão. Né? A questão de você ter alguém com mais experiência, com mais conhecimento bíblico, talvez teológico mesmo falando. Então, nesse ponto, se você está em comunhão, fazendo cultos nos lares, isso é muito legal, isso já é muito bom. Você já está igrejado, você já está sendo igreja, você já está fazendo a igreja acontecer. Mas é importante que você tenha alguém com um pouco mais de experiência, para que aí sim, né, a gente possa ser instruído. Eu acho que é só uma dica. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa com relação a isso, mas ter alguém com mais experiência nesse grupo é muito importante. Eu acredito que para fechar esse ponto é isso mesmo. Às vezes a gente começa a se congregar e se forma um grupo de feridos, né? E numa congregação, seja ela formal ou não, que ela possa ser saudável, né? Nós vamos focar sempre a cura, nunca a ferida. Então a gente vai tentar, obviamente, conversar, tratar a ferida, mas vislumbrando o futuro em Cristo, né? Então, às vezes vai se reunir um ferido com o outro, e aí as reuniões vão se centralizar sobre como a igreja é ruim. E na verdade, não como Cristo é bom. E a gente tem que olhar exatamente para isso, né? Porque nós somos ruins, nós não somos bons. Cristo é bom, né? Mas nós não. Sim. Então, se a gente fosse espelhar nessa questão, a gente só vai ver defeito e vai ver defeito em tudo. Como a gente vê defeito no Estado, no trabalho, como a gente vê defeito em um monte de lugar, né? E o defeito começa em nós, né? Porque nós fazemos parte desse lugar, né? Então, isso é bem legal. Nós pensarmos como igreja, pensarmos que nós somos parte da igreja. E se por acaso a igreja que eu estava não era tão boa assim, será que eu também será que eu não fazia parte dessa parte ruim da igreja? Em que eu posso melhorar para servir melhor a igreja a próxima igreja que eu vá fazer parte, né? Então,
Isso é bem legal falar. Em resumo, igrejas perfeitas não existem porque ela é feita de pessoas imperfeitas, Exato. Né? Mas o mínimo que toda igreja deve ser é saudável. Isso aí se você ver um outdoor do Flecha Podcast um dia, vai ter essa frase. Exato. Veremos em breve. Em breve temos que falar desse assunto, meu jovem. Em breve temos que falar. Com certeza. E pra gente fechar então esse programa, vamos dizer assim, né? Pro último tópico que a gente colocou aqui para nosso roteirinho: mudanças culturais e tecnológicas, maior acesso a conteúdo religioso online, como a gente já falou aqui, cultos, estudos bíblicos, e-books, podcasts e canais do YouTube, enfim, redes sociais, plataformas digitais, influencers gospel, né? Oferece essa nova forma de comunhão espiritual. Até que ponto esse avanço da tecnologia ajuda, Lucas? Como é que você vê esse lance? Lembrando que nós entramos nessa bolha aqui, de certa forma, de podcast, estudos bíblicos, YouTube, podcast, plataformas digitais, influencers, etc. A gente, de certa forma, sem querer, mas acaba talvez interferindo para que uma pessoa se torne desigrejada pelo conteúdo que a gente faz. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Uma boa observação. Mas o interessante é que, assim, como eu falei, existe muita coisa boa na internet, mas também muita coisa que é de lascar, né? Por eu estar falando desse assunto lá no Flash de Igreja Saudável, a galera vive me mandando heresia lá no Reels, né? Lá. Ai, meu Deus, para, eu não aguento mais. Tipo assim, não aguento mais ouvir heresia, mas eu já sei o que acontece, né? E aí, assim, isso é bom, porque a gente tem muito conteúdo teológico na internet, muito conteúdo edificante, que inclusive tem abrido a mente de muitas pessoas para entender o contexto eclesiástico, além da bolha dela, né? E poder ir para uma igreja saudável. Mas é prejudicial porque muitas vezes também ele vai trazer uma teologia liberal, vai trazer uma teologia egocêntrica, humana. O cara coloca lá na pregação da Netflix e aí vai ser uma teologia totalmente coaching, voltada para o seu ego, como Deus quer te fazer vencer sobre todas as circunstâncias. Então isso é prejudicial até pro cara que tá na igreja, né? Então o cristão maduro, ele tem que ter um filtro, ele tem que saber filtrar essas coisas, né? Agora as redes sociais, né? Por exemplo, eu posso falar sobre culto online. Isso acontece na minha igreja, mas primeiro eu vou dar outro exemplo. Uma vez eu vi sobre um relato de uma moça comentando lá no YouTube sobre o culto online da família Dizascope. E tem algumas igrejas que realmente têm esse esforço para fazer igreja online. E eu ficava pensando, eu era de certa forma, um crítico. Por que essa pessoa não vai procurar uma igreja, mano? Pelo amor de Deus, que coisa é essa? E aí quando eu percebi, essa menina falava que ela estava num sítio na Nova Zelândia. Que não tinha como ela ir pra igreja. E não tem igreja ali perto, não tem, realmente. Então ali ela estava sendo pastoreada de fato. Ela não só assistia um culto, mas ela era pastoreada por esse esforço que a família Dizascope fazia. Então isso é muito lindo, né? Em contrapartida, aqui também na nossa igreja, nós somos uma igreja batista de 67 anos. E a gente tem bastante irmãos idosinhos, né? Que alguns podem estar em casa de recuperação, outros já não podem se locomover tanto, têm dificuldade de mobilidade, e eles assistem o culto online. Então, às vezes tem, por exemplo, 6 pessoas no culto online, só que a gente sabe quem são essas pessoas, né? São membros da nossa igreja, importantíssimos, e tem que continuar mesmo. Obviamente, não para na live. A gente tem que ter o esforço da visita diaconal, visita pastoral, o discipulado, o pastoreamento. Então é importante as redes sociais, tem muita coisa boa. Eu, por exemplo, muita da teologia que eu já consumi na minha vida, esmagadoramente foi na internet. E só que eu sempre tive que ter esse filtro, né? Filtro. Se você não tiver filtro, uma vez eu falei isso pra um amigo meu. Ele estava saindo de uma igreja que era uma seita, e eu falei pra ele assim, mano... E eu já via que ele tava compartilhando uns negócios meio estranhos, assim, né? É quase que todo mundo vê, né? Que aquilo não é o que a Bíblia diz. E aí eu falei assim, nem entrei em questão de mérito, de nome, nada. Eu falei pra ele assim, quando você sai daí, você tava num contexto que você só podia ver o conteúdo daquela igreja, ouvir a música daquela igreja, comentários bíblicos daquela igreja, só ali, pregações daquela igreja. Agora que você vai colocar o pé pra fora, mano, você vai conhecer um mundo gigante. Você tá estourando uma bolha que sua mente vai expandir 30 mil vezes. Minha irmã, particularmente, que tá há quase um ano fora de uma seita também, ela diz que se sente mais inteligente. Ela sente que em um ano ela já aprendeu mais do que toda a vida dela sobre Deus. E aí e tem muita coisa mesmo, só que tem muita coisa ruim também. Então se você não tiver alguém, um professor de EBD, alguém que te fale, olha,
isso aqui é legal. Ó, isso aqui eu observaria, eu tenho uma crítica a isso aqui, né? Ó, vamos ver por esse lado, esse freio e contrapeso, essa autocrítica, né? Então é muito bom a infinitude de conteúdo que a gente tem que ser mesmo assim. Só que a gente tem que fazer um filtro e ter pessoas que nos ajudem a construir esse filtro em nós também, né? Nos levar à maturidade. E aí é no ambiente da igreja. É uma coisa que é legal de falar, que é legal a gente ter pessoas assim que nos ensinem a caminhar, mas também que nos encorajem a andar sozinhos. Porque isso é o mais importante, porque a gente até comentou isso nos episódios anteriores, a gente tem que aprender a começar a pensar sozinho. Acho que a gente falou no nosso episódio de estreia, sobre você não ser um alienado. E muitas vezes o que essas igrejas acabam fazendo, alienando a pessoa, forçando com que ela não pense, com que ela não leia a Bíblia. A gente até brincou aqui no começo desse episódio, vem pela minha fé, a gente ouve muito isso. E tome cuidado, porque a tua fé é tua, não é... A salvação, ela é individual, você não vai ser salvo por causa da fé de alguém, é pela sua salvação. É pelo seu decidir estar com Cristo, o seu decidir, o seu declarar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, né? É isso que te faz ser salvo, é isso que te faz desejar estar em comunhão, é isso que te faz ser igreja. E não é pela fé dos outros, porque senão ficaria fácil, né? Vem na minha carona aí, vamos montar um busão que vai pro céu e tá tudo certo. E não é bem assim, né? Então, é importante você ter esses recursos tecnológicos para que você, caso é o seu caso, você não pode ir para a igreja por qualquer razão, é importante. Mas, por outro lado, isso não pode ser uma muleta para que você não esteja em uma igreja, né? Se possível, vá sim, vá. Tem uma igreja perto da sua casa? Vá. Encontre uma igreja sadia e vá. Porque isso te volta para aquilo que a gente comentou no começo do episódio. Estar em comunhão vai te fazer ouvir alguma coisa, conhecer pessoas, se relacionar com pessoas que talvez seja tão diferente de você e que de repente possa te abençoar de alguma forma, com um testemunho, com uma experiência de vida. Da mesma forma que você se relaciona no seu trabalho, que você se relaciona em qualquer outro evento familiar que você vá, né? Se você vai no estádio de futebol, eu que tenho os grupos de corrida, então você vai correr, você vai participar de uma prova, você encontra com pessoas ali, você acaba conhecendo outras pessoas, dando risada, né? Trocando ideias, saindo para se encontrar outras vezes em outras situações. A igreja também é um pouco disso. A diferença é que ali a igreja, o ponto em comum que você tem é a sua fé. Por isso que é tão importante você estar sim em comunhão, estar talvez localizado em uma instituição criada aqui, como diz no nosso país, né? Uma instituição religiosa é importante. Então não caminhe sozinho, procure estar caminhando com irmãos que vão te ajudar. Quando você precisar de ajuda, você não vai pedir ajuda para um colega do seu time que não entende a sua fé, né? Você não vai perguntar, né, como no meu caso, por exemplo, o pessoal da corrida que não entende a minha fé. Então, porque ali você tem conexão com diversas pessoas, com diversas linhas de pensamentos, religiosa, política, enfim. E a igreja é exatamente esse ponto de encontro de pessoas que têm algo em comum com você, que é a sua devoção, a sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Isso não quer dizer que o perfil dos desigrejados não sejam aquele tipo de pessoa que não oram, que não buscam, que não leem a palavra, como a gente já falou aqui, mas pelo contrário, né? Eles só abandonaram a questão de estar fazendo parte de uma denominação cristã. Então, eu acho que isso é importante deixar bem claro, que a gente entende que você não deixou de crer em Deus. Você só decidiu não fazer parte de uma placa, né? Então... sim, é uma pessoa que crê em Deus, de fato, em Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo, só que por N motivos não quer congregar com outras pessoas. Porque eu até considero, como a gente falou, a pessoa que se junta em uma casa, numa roda de cristãos desigrejados, em uma medida assim, ela é um cristão igrejado, ele está se congregando ali. Então é alguém que não quer congregar mesmo com outras pessoas. Então, ele crê em Deus, lê a Bíblia, só que por N motivos, lê a Bíblia, tem sua vida devocional, só que por N motivos ele não quer estar em uma igreja, seja instituição ou pessoas. Ele acredita que isso vai dar problema em algum momento, né? E eu diria o seguinte, né, pra me finalizar, é que numa igreja saudável, você também vai se frustrar, porque faz parte, né? O edifício de pedras vivas, uma pontuda ali que pega aqui no seu lado, né? Acontece essas coisas numa igreja saudável. Toda igreja é feita de pessoas imperfeitas e vai ter essas pontadas, pessoas vão se frustrar umas às outras. Só que qual que é a diferença central numa igreja saudável, cara? Os problemas são tratados como adultos, olho no olho, com amor, perdão. Não existe um sistema de abuso que acontece uma vez com você, pedem perdão pra você e você vê outra pessoa sofrendo a mesma coisa. E depois vira o jogo de novo e você
é o abusador agora, ou então acontece de novo com você, e toda hora essa roda girando e o abuso como um ciclo, né? Exato. Não é um sistema abusivo, um sistema de frustrações, porque nessas igrejas existe um abuso sistemático. Talvez o desigrejado fala, tá bom, eu vou me dar mais uma oportunidade. E aí ele vai para uma igreja, passa um tempo lá e acaba, sendo frustrado por algum irmão. Isso vai acontecer na experiência de vida humana. Você sempre vai se frustrar com outras pessoas. Só que a diferença de uma igreja saudável é que os problemas são tratados. Eu diria isso. E aí eu só quero pegar um gancho disso que você falou, que muitas vezes nós procuramos uma igreja que aos nossos olhos é aquilo que nós visamos de igreja perfeita. Talvez aquela igreja que tem um som legal, uma luz, painel de LED. E eu falo que eu fiz muito parte desse ciclo. De uma igreja com bom som, de uma igreja top das galáxias, lotada, não sei quantas mil pessoas. Eu passei por esse tipo de igreja. Já fui muito ativo nesses tipos de igreja. E hoje eu me vejo numa igreja de bairro, pequenininha, com suas dificuldades no louvor, com suas dificuldades talvez e de uma forma de organização, com um público que talvez eu não procuraria normalmente para me relacionar. Mas é que tá a questão. Eu orava para Deus me colocar numa igreja que eu entendesse, que pregasse a palavra de forma genuína, sem interesses financeiros, que a palavra não fosse relacionada a interesses financeiros, que a palavra não fosse direcionada para um tipo de hierarquia eclesiástica, como a gente já falou aqui, né? Que eu entendesse que ali que o pastor se colocasse na posição também de um pecador como eu, que estou ali no auditório de servo também, né? De servo, na posição de servo, exatamente. E aí, orando dessa forma, depois de um bom tempo, não foi de uma semana para outra, eu estou lá na igreja onde eu estou passando por esse processo de membresia. Então eu posso dizer que eu estou nesse processo de reigrejamento de novo. Então, tendo parte tendo voz nesse assunto aqui, para você que está escutando ou assistindo, que está passando por esse momento, você está ouvindo um relato também de alguém que passou posso dizer assim, há poucos dias por isso, que em alguns meses decidiu estar numa igreja novamente e que tem passado também por esses conflitos. E aí eu já me coloco à disposição, o Instagram tá aberto pra gente trocar uma ideia. A gente faz o primeiro contato por ali. Se esse é o seu caso, independente de onde você tá, manda mensagem pra lá. A gente vai trocar ideia. Eu e o Lucas, a gente vai trocar ideia com você. A gente vai tentar te ajudar de alguma forma. A gente vai orar com você. A gente vai procurar estar mais em comunhão com você também aí. Mas sabe que a gente vai te direcionar, te incentivar, te influenciar, na verdade, a procurar uma igreja. Mas se você quiser trocar uma ideia, o direct lá do Instagram é a nossa primeira porta de contato. Manda um recado lá, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai orar com você e vai te ajudar a igreja. Eu realmente me coloco à disposição. Cara, eu gostaria de visitar aquela igreja. Se eu não conhecer, se eu não souber como que é, eu vou com você, a gente vai junto, a gente se apoia será um prazer, cara. Será um prazer. Eu fico ouvindo o relato do Thiago, eu fico até assim, muito feliz, porque eu acho que essa é até uma questão do Flecha Podcast, de mostrar para as pessoas que a igreja está viva, mostrar para a igreja que existe esperança, né? A igreja, ela não é perfeita, mas ela pode ser saudável. Exato. Né? E é muito bom estar em comunhão, cara. É muito bom. É muito bom ali ter meus irmãos, um brincando com o outro. E quando você encontra uma igreja saudável, uma coisa que é muito legal é que eu tô há 1 ano e meio, mais ou menos, na IBPN, Igreja Batista do Parque das Nações. E assim, parece que eu já tô muito mais tempo. Parece que eu sou muito mais íntimo das pessoas, sabe? É uma delícia, mano. É uma delícia. Não tem nada melhor. É uma realização. E domingo de manhã, eu costumo falar com a Grace que assim, a gente procurar uma igreja que tivesse culto só de manhã pra gente ficar dormindo o domingo inteiro. Uhum. E aí lá na IBPN tem uma cultura de ir no culto de domingo de manhã, EBD e café da manhã, e o pessoal volta à noite. A gente ficou assim, meio assim, vixe, olha essa cultura, né? Mas a gente só vai de manhã e tá tudo certo. Só que a gente gosta de voltar lá domingo à noite. Não tem Estar em comunhão é muito bom, mano. Isso, é isso, cara, é isso. Quando você encontra pessoas que têm algo em comum com você, independente das diferenças, eu acho que é isso que faz o estar na instituição, estar na igreja. É a mesma coisa, eu sei que muitos podem me criticar por isso que eu vou falar agora, mas é uma comparação, é uma ilustração. Entendam bem essa ilustração. Você não vai pro estádio de futebol para um time que você não torce. Você não vai pra uma festa, pra um show de música de um cantor que você não gosta. Você vai porque você gosta, porque vai ter amigos seus ali, vai ter pessoas que têm algum tipo de comunhão, de parceria ali, entendeu? Vocês têm algo em comum. A igreja é algo como isso. Um lugar que você vai conhecer pessoas e, mas ninguém fala comigo. Mas você fala com as pessoas,
Ah, mas eu fui naquela igreja e ninguém... Mas você interagiu com as pessoas? Se ninguém falou com você, ótimo. Então a gente já sabe que a igreja tem uma dificuldade para acolher novas pessoas. Então, se aproxime das pessoas, faça parte dessa igreja e quando você já estiver inserido ali, trabalhando, fazendo alguma coisa ali, você já sabe que existe essa dificuldade, chegou alguém novo na igreja, você seja essa pessoa, vai lá e abrace, e acolha, e faça a diferença na vida de alguém. Eu tenho certeza que alguém vai ser muito grato por você por conta disso. E pra gente fechar aqui, já entrando nos finalmente, impactos e repercussões, as igrejas tradicionais já têm percebido o impacto na frequência e no engajamento desses fiéis que estão se afastando por estar envolvido muito com tecnologia, e se afastando da igreja presencial para estar só no online. Isso é um grande problema, porque não existe comunhão online, né? Dependendo de como é feito esse relacionamento. Há raras exceções, como o exemplo que você deu aqui. E também esse movimento gera debates teológicos. Enquanto algumas lideranças o criticam, outras tentam encontrar novas formas de acolher essas pessoas. É aquele negócio de uma igreja tá perdendo membros por qualquer razão que seja, a outra tá enchendo. Por que a outra tá enchendo? O que ela tem que aqui na igreja, aqui como diz os católicos, aqui na minha paróquia, aqui no meu ambiente não tem? Então, será que é só a sua teologia que precisa melhorar ou o seu acolhimento às pessoas precisa melhorar? A sua recepção com as pessoas precisa melhorar? Esse é um ponto importante para as igrejas também pensarem nesse assunto, né, meu jovem? Pois é. Uma coisa que eu percebo é que, assim, eu acho que esse distanciamento por causa da tecnologia tem se diminuído. Cada vez menos os cultos online ou as lives de cultos são mais populosas, cada vez menos, né? Ao passo que existem muitas pessoas procurando igrejas com uma boa teologia, uma igreja saudável, com a comunhão de fato. Eu vejo... Isso eu tô falando de uma visão totalmente alienada, no bom sentido, da minha comunidade. Eu vejo, em geral, nas igrejas das maiores, os cultos online caindo o número e cada vez mais chegando lá na EBPN. Não sei se é isso na sua igreja, mas pessoas que estão falando: eu estou procurando uma igreja assim. E falam com o pastor. Aí o pastor e os irmãos dizem assim: ó, Lucas, tava conversando com um irmão lá e ele tá... Eu falo da peregrinação da igreja saudável, né? E ele também tá lá, ó, na peregrinação da igreja saudável, ó. Tipo, que os irmãos, as pessoas, né, estão procurando. Né? Existe uma sede por algo real, um relacionamento real com a igreja, um relacionamento saudável, sem esse abuso sistemático, né? Exato. Então existe essa sede e as pessoas estão procurando. Eu tenho visto isso. Cada vez mais lives de culto estão diminuindo, tanto que em alguns contextos grava pregação e manda lá na semana. Não precisa fazer uma live, talvez, né? Mas em outros contextos, óbvio que precisa, mas em outros não. E ao mesmo tempo, essas pessoas estão procurando, deixando cada vez mais essa distância e querendo estar congregando uma igreja saudável. Eu tenho percebido isso. É isso, meu jovem, é isso. Pra gente fechar então uma reflexão teológica aqui, muitos líderes religiosos argumentam que o desigrejamento reflete um sintoma de insatisfação legítima e também desafia a igreja a se reinventar. Ao mesmo tempo, há um debate sobre se a vida cristã pode ser plena sem uma comunhão presencial com outros fiéis, como é sugerido em passagens como Hebreus 10:25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. É isso, meu jovem. O que você tem a dizer pra gente encerrar esse assunto? A gente sabe que ele não se encerra aqui, mas o programa precisa se encerrar, então faça aí o seu fechamento sobre desigrejados para que a gente possa encerrar de fato e deixar a galera refletir um pouco sobre esse assunto. Eu acho que basicamente é aquilo que a gente falou sobre... eu me coloco à disposição de se você é desigrejado. Lucas, eu queria visitar essa igreja, tenho medo, vamos junto, a gente marca, não tem problema. Talvez, se não for muito perto de daqui, também vai ser lembrando problema, que nós estamos em São Paulo. Lembrando que nós estamos em São Paulo. É tranquilo. Se você for do Sul, vai ser mais difícil. Se você estiver em Minas Gerais, Rio de Janeiro, vai ficar um pouco mais complicado. Mas a gente vai conhecer alguém que vai poder te ajudar aí. Com certeza. Então tem essa questão. Mas também eu falo, né, pra quem é desigrejado e tá começando, né, eu vou voltar pra uma igreja. Você vai se frustrar com pessoas novamente. Só que você vai resolver o problema. Não vai... As questões não vão ser resolvidas na carteirada. Eu mando mais e você cala a boca, né? Vão ser resolvidas como adultos, como pessoas tementes a Deus, irmãos em Cristo. Que
aos pés da cruz, o chão é plano. Não, eu não sou maior que você, nós somos irmãos. Você vai ver que pessoas vão errar com você, mas elas vão aceitar críticas em um ambiente saudável. Isso é um princípio, que eu diria. É isso, meus jovens. E é dessa forma que a gente vai finalizar o programa, então. Se eu posso deixar um conselho para você, é que você, independente de qualquer coisa, retorne a frequentar uma igreja, esteja em comunhão com seus irmãos. Você consegue até caminhar sozinho? Até dá. Eu tenho a seguinte opinião, que até dá. Mas andar acompanhado é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor quando você tem alguém para você poder conversar, colocar a cabeça no ombro para poder chorar, alguém para interceder com você. E por mais que você conheça pessoas que são cristãs também, é muito diferente daquelas pessoas que estão ali no mesmo convívio com você, pertencentes a uma instituição religiosa chamada igreja, porque a igreja começa com a gente, eu e você. Então, se eu posso deixar um conselho para você, é assim: volte a frequentar uma igreja. Quem vos fala é um cara que estava assim há poucos meses atrás, diante da gravação desse programa. Então, é bom caminhar sozinho? É legal, dá, mas é muito melhor andar em comunhão. E pra gente fechar uma coisa, quando você tá andando sozinho, é muito mais fácil de você errar. Agora, quando você tá andando com alguém do seu lado, essa pessoa ela vai caminhar junto com você. Ela vai te carregar junto. Ela vai te ajudar nessa peregrinação que todos nós temos até a eternidade. Então, não fique fora da igreja. Procura uma igreja sadia, precisa de ajuda. O podcast Teologia de Quinta tá aqui para te ajudar. Nós estamos aqui em São Paulo, eu na Zona Leste de São Paulo, o Lucas na região do ABC. Se você não mora nessa região, não tem problema, a gente vai dar um jeito de apresentar alguém que está numa igreja sadia perto da sua casa, que vai poder aí te ajudar a caminhar, a retornar a esse caminho, tá certo? É isso, meu jovem. É isso aí. Então tá bom, se temos um podcast, estamos aqui encerrando então. Nós ficamos felizes pela sua audiência. Se você tá escutando esse programa, compartilha nas redes sociais, tá? Manda pra alguém que você sabe que tá fora da igreja, compartilha com ele. Ouviu no Spotify, compartilha nos stories, marca lá Teologia de Quinta. Assistiu pelo YouTube, deixa seu comentário, deixa o seu like, comenta aí, compartilha o link nas redes sociais, marca o Teologia de Quinta, tá bom? A gente quer te conhecer e vai ficar feliz demais de saber que você tá ouvindo e que você tá gostando, enfim. E saber que nós temos muitos amigos em comum, Lucas, que estão chegando lá no perfil do Instagram, que eu já vi, e em breve vamos trazer essa galera pra conversar aqui com a gente. Você também, viu, cara? Muitos amigos Nossa, em comum. Que coincidência, velho. Pois muito é. legal. Depois a gente fala sobre esses assuntos. A gente só descobre essas coisas quando você tá em comunhão. Se você tá fora, você tá comendo bola, minha jovem. É isso aí. A gente vai ficando por aqui e assim nós agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus, até quinta-feira que vem. Grande abraço, Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.